sobre o debate que estamos aqui a ter. Eu primeiro tinha ficado com uma ideia que estávamos todos de acordo, quando todos nós reconhecemos que afinal não há funcionários públicos a mais, que afinal não pagamos mais aos funcionários públicos do que o que se paga na Europa em termos de percentagem no PIB. Isso todos estivemos de acordo. Agora, de facto, houve aqui uma discussão muito viva sobre o Estado, sobre o tipo de Estado que queremos, o tipo de reformas do Estado, o tipo de ideias que temos sobre o Estado Social. E houve um debate muito vivo a esse propósito. Ora bom, nós podemos estar aqui 2 horas a discutir isso e é evidente que o Ricardo Paes Mamed e o Ricardo Roja nunca vão chegar a acordo sobre esta questão. Isso é natural que na sociedade haja diferentes pontos de vista sobre o Estado Social. Quem é que arbitra esse desacordo? O desacordo é arbitrado no Parlamento, é arbitrado através da deliberação política. E é por isso que se fazem eleições regulares e que regularmente os partidos políticos apresentam ao eleitorado, antes das eleições, o que é que se propõem fazer, qual é o programa que têm. Simplesmente isto ficou tudo topado quando nas últimas eleições aquilo que nós tivemos foi o atual governo a dizer aos cidadãos, a prometer aos cidadãos o que dizem para aí que nós queremos despedir é falso, nós não vamos despedir na função pública. O que dizem aí que queremos cortar os subsídios é falso, nós não vamos tirar os subsídios a ninguém. E nas anteriores, nós fizemos, eu estou a falar desta. Mas eu estou disponível para assumir esta. Mas eu estou a falar desta. Mas então vamos ao problema. Deixa-me deixar falar, eu concluo o raciocínio. E, portanto, o que dizia era que nós fizemos as contas, nós fizemos os estudos e não é preciso fazer cortes, não é preciso fazer despedimentos, basta cortar nas gorduras do Estado e nos consumos intermédios. O Governo ganha as eleições assim, entra em funções. O que nós temos é o exposto. Muito bem, avançando na discussão. Diz o Dr. Ricardo Roja, só para isto não ficar naquele consenso disfarçado, a certa altura lançou aí uma que foi: nós já não somos um país soberano, já não temos soberania. Está enganado, Dr. Ricardo Roja. Nós temos soberania e vamos tê-la enquanto tivermos na Constituição e enquanto tivermos um Tribunal Constitucional que garanta a Constituição e que aplica a Constituição. E aí tem a razão, porque o Tribunal Constitucional está sob toda esta pressão. E uma pressão inadmissível da parte do Governo, da parte da Comissão Europeia, da parte do FMI, e é mais uma razão para nós defendermos a nossa soberania e defendermos o nosso Tribunal Constitucional. Porque, ao contrário daquilo que o Dr. João Almeida disse, o nosso Tribunal Constitucional não é nada diferente daquilo que acontece em todos os Estados de direito democrático. Então, o Supremo Tribunal, então, o Conselho de Estado em França é igual ao nosso Tribunal Constitucional? Dr. João Almeida, o seu professor sabe melhor que eu. Exato, vou-lhe responder. Se me der compare, por exemplo, com o Conselho de Estado. Se me der a oportunidade, então vou-lhe responder. Aqui há dias tivemos o Dr. Durão Barroso chegar aqui e dizer um tremendo disparate e uma tremenda ofensa ao sentimento de qualquer pessoa conhecedora, que é quando diz que todos temos que remar agora para o mesmo lado, órgãos políticos, órgãos de soberania, tribunais, e se não o fizerem, ameaçando o Tribunal Constitucional, temos o caldo entornado. O Dr. Durão Barroso, tanto quanto eu saiba, é licenciado em Direito. E, portanto, dizer uma coisa destas é verdade. Ele foi licenciou-se em Direito. Na Universidade de Lisboa. Sim, mas foi numa altura em que, porventura, o princípio da separação de poderes não era muito popular na Faculdade de Direito de Lisboa. Então é provável se calhar para todos, não foi só para ele. Sim, e, portanto, é provável que ele não saiba. Mas o Dr. João Almeida já não é dessa geração. Não. O Dr. João Almeida já deve ter tido algumas aulas sobre o princípio da separação de poderes, a não ser que tenha faltado às aulas. Então o que é que nós temos? Em todo o mundo, onde há uma justiça constitucional. O Sr. Vasco Pereira da Silva também. Ok, então o Dr. João Almeida sabe que em todo o mundo onde há uma justiça constitucional, desde os Estados Unidos da América, ao Brasil, a Portugal, à Alemanha, à Espanha, à África do Sul, em todos os países onde há um Tribunal Constitucional tem esta natureza. Isto é, o órgão que garante a Constituição e um órgão que, para isso, tem que ter uma legitimidade política indireta. Ou seja, tem que ser designado ou por um Parlamento ou pelo Presidente. Portanto, o nosso Tribunal Constitucional não é nada diferente dos outros tribunais. E não é por esse facto que não está na ordem dos tribunais, mas o nosso Tribunal Constitucional está na ordem dos tribunais, é um tribunal tal como é o Supremo Tribunal dos Estados Unidos. O que é que o Tribunal... Como instância de recurso, como instância de avaliação da constitucionalidade, não é a mesma coisa. Eu ouvi-o com toda a atenção, se me der a oportunidade. Eu sei que isto pode não lhe agradar o que eu estou a dizer, mas tem que ter um pouco... Então pronto, então dê-me a oportunidade de dizer isso. Vejamos, para que é que serve o Tribunal Constitucional? Para que é que existe o Tribunal Constitucional? Não existe para, ao contrário do que dizia hoje um Conselheiro de Estado
e o Presidente da República lá sabe os conselheiros de Estado que escolhe, dizia ele que o Tribunal Constitucional não pode ser um conjunto de sacerdotes, é um órgão político, tem que atuar em conjunto com os órgãos políticos. Doutor Vítor Exatamente- Bento, numa Doutor Vítor entrevista Bento. que deu hoje. Exatamente o contrário. O Tribunal Constitucional existe aqui ou em qualquer parte do mundo. Estou a dizer para ele. Existe aqui ou em qualquer parte do mundo para complicar a vida aos governos, para limitar os governos. É para isso que existem as Constituições. As Constituições só existem para isso. Ou seja, nós arbitramos o nosso desacordo nos parlamentos, através da discussão política, mas há certos princípios, certas garantias que estão na Constituição e que não estão ao dispor das maiorias políticas. E por isso dizemos que o Tribunal Constitucional é contra-maioritário e que as Constituições são contra-maioritárias. Porquê? Porque retiram às maiorias políticas, retiram aos governos a possibilidade de decidir sobre aquilo que querem. Não. Sobre direitos fundamentais, sobre princípios de justiça, isso está preservado das maiorias conjunturais. E por isso é que o Tribunal Constitucional, o nosso, e bem, e por isso é que somos um país soberano, e não somos um protetorado. Condiciona as decisões do poder político. E quando o poder político viola princípios como o princípio da igualdade, como o princípio da proteção da confiança, como o princípio da proporcionalidade, o Tribunal Constitucional, no exercício estrito das suas funções, considera isso inconstitucional. E porquê é que não o há de fazer? Qual é a função do Tribunal Constitucional se não essa? Se não ver o que é que o Governo fez, está ou não conforme com a Constituição. Desde que, e é a única reserva, desde que o Tribunal Constitucional decida com base em critérios jurídicos. Se o fizer, não é um tribunal ativista. Se decidir com base em critérios políticos, aí Vamos seria. guardar a resposta para a segunda parte. Eu tenho aqui para intervalo.